bom dia, boa tarde, boa noite. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Obrigado, Yonapot, Yoste. Buongiorno! Estamos começando mais um episódio do Levando Ninguém a Lugar Nenhum. Esse podcast bonito, maravilhoso, bem gravado, bem editado. Vamos falar sobre a importância de se preparar com antecedência, de estar pronto para as oportunidades. Porque a oportunidade ninguém perde, vê outra pessoa e pega, não é mesmo? Então, vamos falar sobre a importância de saber uma segunda língua. E se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, vá lá, procure por Levando Ninguém a Lugar Nenhum. Temos Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Compartilhe a nossa informação. Manda para aquele tio, para aquela tia, para aquela pessoa que você conhece, tem 100% de certeza que no Brasil tá tudo errado, que qualquer lugar no exterior é melhor que o Brasil, que na verdade a gente sabe que não é, mas mande. Ele vai gostar do conteúdo, ainda vai compartilhar. Gente boa assim é bom porque dá aquela compartilhada, viraliza, manda gente no zap. Eu sou Renata, estou falando de Milão, na Itália. Aqui é a Aline, falo diretamente de Budapeste, na Hungria. Aqui é Cíntia, de Vancouver, Estados Unidos. Aqui é Lucas, falando aqui de Parnamirim, no Brasil. Eu sou Nicolas, falo de Vancouver, Canadá. Aline, quiser começar? Então, eu fui uma pessoa que não sabia inglês, né? Ninguém sabia, no caso. Mas eu estendi o meu início de estudo de inglês o máximo que eu pude, porque muito difícil. Era muito difícil. Você demorou a começar? Você achou que era melhor demorar Demorei a começar. Vou até contar um segredo de vocês, que meu ensino médio inteiro foi uma amiga minha que fez minhas provas de inglês. Eu fazia de matemática dela, ela fazia as minhas de inglês. Revelação aí. Agora já foi. Vamos revogar esse diploma aí, viu, de ensino médio, vamos revogar. Só que aí depois do ensino médio entrei no cursinho de inglês, e aí virei monitora, depois virei professora, depois fui pra Inglaterra, depois agora na Hungria. Tudo por conta da língua. Volta por Olha cima. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Mas assim, muita gente tem muita vergonha e tem muito medo de aprender inglês. Eu não sei o que é. Eu tinha muita vergonha, porque como é uma língua que a gente não usa no Brasil, a gente tem muito isso de, eu vou falar, vai estar errado. Usa. Eu tive isso por muito tempo. Eu moro num condomínio eu morava quando chamava Green. Em frente tinha o Green. Depois tinha o Green. Depois tinha o Green. Sim, mas isso aí é português. Isso aí né? Não é inglês. Green. O seu condomínio não chama Green. Mas, entendeu? No Brasil, o inglês é a segunda língua. Pra quem chega de fora e vê tudo em inglês, os nomes. Então não diga que a gente usa. É diferente. Né? Enfim. O que eu quis dizer foi que eu tinha vergonha de falar e falar errado. E aí eu tive a experiência de morar na Inglaterra por 1 ano e pouco. Eu quase não usei. 99% do inglês que eu usei foi sorry e tap water, please. E falei errado. Não era tap water, era tap water, please. Tap water, please. Ela queria uma Tupperware. Que é, pra quem não sabe, é água de torneira. Porque lá a água de torneira aqui na Europa também é bebível, né? Não é igual no Brasil. Não tem cocô. Não tem cocô. Será? Ou tem menos. Mas Então, você pode pedir de graça nos restaurantes. Você nem precisa pedir, eles trazem para sua mesa a água o tempo inteiro. Então, assim, esse foi meu vocabulário em 1 ano e pouco de inglês, porque eu morria de medo, porque eu estava no país que a galera, que nem a gente falou no outro episódio, a criança de 2 anos já está falando inglês. E o mendigo, e todo mundo. E o mendigo, todo mundo fala inglês. E aí eu morria de vergonha. Aí agora que eu tô com essa experiência aqui na Hungria, que o inglês deles é péssimo, aí eu não tenho vergonha. Aí eu não tô nem aí se eu tô falando certo, se eu não tô. O que interessa é que tô sendo entendida. E aí, em 1 ano e meio que eu tô aqui agora, quase 2, eu já desenvolvi meu inglês muito mais, porque só pelo fato de não ter medo de falar, né? Uhum. Então, assim, se você quer vir pra fora, invista num curso. Se você não tem dinheiro, YouTube, Duolingo. Eu acho que a não ser que você vá morar em Portugal, que é o que muitos brasileiros procuram hoje, assim, não tem outra forma de você ir morar no outro canto se você não estiver investindo no idioma da forma que você puder investir. Você pode pagar por um curso ou não.
é meio que o começo de tudo, eu acho que é o idioma. Antes de qualquer coisa tem que ser o idioma, porque às vezes eu gosto de ler grupo no Facebook sobre pessoas, sei lá, brasileiros que querem ir pro Canadá. Ou, enfim, qualquer coisa. E eu me lembro que eu li um relato muito interessante. Assim, interessante, na verdade, era triste, não era uma história triste. Do cara falava que ele foi tentar a vida no Canadá com a mulher e uma filha, sei lá, uma criança. E aí ele disse, eu fui pro Canadá fazer o curso de inglês, para fazer o college, não sei direito como é que é, para tentar a imigração. E aí ele falava, olha, no final das contas eu tive vários problemas, gastei um dinheiro e voltei pro Brasil, porque as coisas começaram a dar errado no Canadá, e uma das coisas que ele falava era assim, eu deveria ter estudado inglês no Brasil, em vez de ficar gastando dinheiro estudando inglês em dólar, enquanto eu morava no Canadá, entendeu? E foi uma coisa que eu li de alguém que publicou que deu errado. Então eu acho que, às vezes, a gente vai para um país que o idioma é próximo com o nosso, achando que vai aprender fácil e tal. Assim, o começo é difícil, a água tem que bater na bunda. Eu tenho amigos que eu não sabia nada italiano. Quando eu vim para a Itália, eu tive amigos que vieram direto trabalhar, então tinha que ser italiano, então eles desenvolveram muito mais rápido que eu. E eu, como fazia o curso em inglês e tinha outros amigos brasileiros, então o meu aprendizado italiano é mais lento. Mas assim, mesmo que italiano pareça com português, existe toda uma questão burocrática, documentação, contrato de aluguel, sua vida no dia a dia, ir na Polícia Federal, emissão de documentos, que eu fico graças a Deus que eu vim com um país que parece com português, porque se eu tivesse que ler um contrato em húngaro ou em alemão para fazer qualquer coisa, seria ainda mais difícil. Então, acho que investir no idioma é uma coisa que você pode fazer a curto prazo, num curso intensivo, a longo prazo, mas é o passo... O investimento pode ser de graça, né, também. Pode ser. Investir tempo e dedicação, não investimento de dinheiro. E acho que é o primeiro passo pra tudo. Acho que a ideia é, tipo assim, você não precisa ser fluente em nenhuma língua pra sair do país. Tipo, pelo menos, eu acho que todo mundo aqui... Não sei se eu tô falando besteira, mas o meu nível de inglês quando eu saí do país era, tipo assim, muito básico. Eu tive muita dificuldade. Mas é uma coisa que você vai aprendendo. Mas eu tinha uma base, eu sabia o básico, como eu conseguiria me comunicar. Isso é importante. O verbo to be, não é mesmo? Não é É mesmo? importante saber se comunicar. Não, e tem isso. Quando eu fui para o Ciências Sem Fronteiras, eu já tinha terminado o curso de inglês avançado. E quando eu cheguei lá, eu já tinha terminado todos os cursos de inglês. E quando eu cheguei lá, pela primeira vez, eu não conseguia entender nada que as pessoas falavam. Entendeu? É triste, mas era verdade. Então eu digo, como é que eu terminei um curso avançado no Brasil? Eu chego aqui e eu não entendo nada. Uhum. Mas assim, depois de alguns meses você desenvolve e fala. Hoje em dia é um idioma que eu sou confortável, totalmente. E mesmo que não seja perfeita a minha expressão. Mas é isso, é tipo... Puxa, e faz uma diferença, né? Porque eu morei num país que eu sabia falar o idioma, depois eu vim morar num país que eu não sei falar o idioma. E olha, faz uma diferença. Quando você não fala o idioma, você não é fluente, é como se sua vida fosse pela metade. Porque às vezes você não tem certas oportunidades de trabalho. Eu gosto de teatro, eu não consigo fazer teatro aqui fácil, entendeu? Ou situações sociais e as pessoas vão falar no idioma delas mesmas e você... Então é como se sua vida, tipo, você ficasse pela metade em vários aspectos. E é até difícil se inserir culturalmente. E networking, né? Então o que rege a vida é quem você conhece, as oportunidades estão no networking. E muitas vezes as pessoas estão falando no idioma delas. E você não pode estar inserido ali naquela ocasião porque você não fala o idioma local. Então pense nisso. Pois é. Me lembrei agora, Renata, uma situação que eu passei. Eu moro em Budapeste, né? No centro mesmo, assim, turístico. Então é muito fácil achar a galera que fala inglês. Mas uma vez eu fui para uma cidade de interior, Debrecen, e eu precisei ir na farmácia para comprar um remédio de dor de cabeça. E aí eu entrei e ninguém falava inglês. Bacana. Ninguém. E eu tentava fazer mímica, que era a cabeça que tava doendo. E nada. E aí eu virei pra moça e perguntei, né? Você fala inglês?
Aí ela virou e respondeu em inglês. E você fala húngaro? Tipo, totalmente bruta. E não me atendeu. Ou seja, ela entendia inglês, porque ela entendeu quando eu perguntei se ela falava inglês. Mas ela não me atendeu. Simplesmente. Então, assim, foi uma das coisas que me fez assim... Tá, pode ser que eu nem continue aqui depois que eu termine o mestrado. Mas eu vi a necessidade de aprender a língua deles. Porque nessas situações que você vai para um canto mais afastado que não tem ninguém, se eu preciso de alguma ajuda, alguma coisa, não tem ninguém que me ajude, porque eles não falam. Exatamente. E quando falam, muitos deles têm má vontade, muita má vontade. Aí, enfim, importantes. Pois é, eu acho que na questão do inglês, como a Cíntia falou, todos aqui, eu acredito que quando foi morar fora, tinha o básico do básico. E não tem como você chegar a um inglês perfeito se você não tiver tido experiência lá fora antes. Porque o speaking, para mim, a fala, é a parte que é mais difícil. E você só vai conseguir melhorar quando você tem contato com as pessoas nativas, né? Usando. E comigo... com os nativos, né? Comigo foi assim, eu nunca fiz cursinho de inglês quando era criança, porque não tem condições, né? E só que eu não sei como as pessoas perguntam, como você vai aprender inglês? Eu não sei ao certo, mas eu sempre me interessei pela língua. O inglês de escola não é bom, é verbo to be da primeira série até o terceiro ano do ensino médio. E a gente termina o ensino médio sem saber usar. Só que eu me lembro que eu não sei porquê, eu me interessava muito por reality show de música. E eu assistia muito American Idol desde 2006, eu acho. Eu ficava vendo os vídeos do pessoal cantando, eu não entendia nada da letra. E tinha os comentários dos jurados depois. Eu também não entendia nada, mas ficava lá. Só assistindo, escutando. E aí eu assistia o X Factor da Inglaterra também. Ficava acompanhando esses programas, comecei a assistir série. E eu não me obrigava a estudar assim, eu tenho que saber qual a palavra. Eu só olhava, assistia, e de repente vinha na minha cabeça uma palavra que era usada lá e que era usada do canto. Aí eu descobri o significado, ficava na minha cabeça. Foi uma coisa meio doida. Eu só consegui entrar no curso quando eu entrei na FRN, na arquitetura, como era de graça. Aí meus pais tinham dinheiro para me botar no curso da IFRN, né, de línguas. Só que quando eu entrei lá, eu falei, eu sei de tudo que o professor tá ensinando, sabe? E eu continuei porque eu me sentia na obrigação de ter um diploma de curso de inglês. Eu preciso provar que eu tenho o inglês. Só que no terceiro ano foi quando surgiu Ciências Sem Fronteiras. E aí tem que fazer a prova, né? A prova de inglês. E aí o call dos Estados Unidos divide em 3 grupos. Aqueles que não tinham inglês bom, que ia fazer 6 meses. Os que tinham inglês intermediário, que fazia 2 meses. E que tinha inglês que já dava para começar. Eu falei, não, eu vou conseguir os 6 meses, porque eu não tenho curso. Eu nunca tive curso, né? E aí eu fui fazer a prova. Eu fiz uma prova do intermediário. Eu falei, não é possível. Eu queria os 6 meses, sabe? Eu queria passar 1 ano e meio. Falei, vou fazer de novo. Fiz outro tipo de teste, o IBT, o TOEFL e o IBT, né? Que tem o do papel e da internet. Fiz da internet. Deu intermediário de novo. Aí eu não tive curso de coisinha de intermediário. Eu fui fazer 2 meses de inglês super inseguro, porque eu não tive uma base de inglês normal, né? Tipo, de você fazer um curso e tudo mais. Só que e quando eu tava lá, eu melhorei assim exponencialmente, porque eu comecei a ir para a igreja lá e comecei a fazer muita amizade, e falar com o americano faz, no caso, a pessoa que mora no país nativo, né, melhora muito sua língua, tipo, exponencialmente, eu acho, não sei. Mas enfim, eu consegui fazer contatos de trabalho, essas coisas tudo, por causa da língua, né? Para você chegar no nível profissional, você precisa ter um nível. Para você fazer um intercâmbio, você não precisa ter um nível do que você tem que ter para conseguir algum trabalho. São níveis diferentes. Cara, mas idioma e trabalho varia. Depois eu vou contar uma história aí, mas termine. Não, mas no geral, assim, tipo, para você trabalhar no escritório de arquitetura,
Não pode... Tipo, você tem que ter o básico e tem que ter um inglês bom. Já, assim, tipo, não perfeito. Não precisa ser perfeito, mas... Mas porque você... tem gente que vai pra trabalhar em restaurante, mas varia, eu tô né? falando, assim, em relação a profissões que exigem mais, de Trabalho técnico, de né? técnico. Não que exige mais, porque cozinha também exige muito. Só que... porque a arquitetura você tem muitos termos técnicos que você vai ter que aprender. Então, assim, vai ser muito, 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 muito difícil você trabalhar com arquitetura se você não tiver o inglês já básico, assim, sabe? Minha opinião. A não ser que seja numa multinacional, numa cidade grande. Isso vale para qualquer profissão, não tem nada a ver só com arquitetura. É difícil, de fato, trabalhar sem saber o idioma local. A não ser que seja, sei lá, Finlândia. Esses países, assim, muito top, que todo mundo deve falar inglês no dia a dia, eu acho. Mas, em geral... Essa é uma coisa legal de falar. A pessoa que está procurando ir para um país, assim, como, sei lá, Suécia, Finlândia. Tem países que a língua é diferente, mas que tem pessoas que trabalham lá em inglês, né? Ou estudam inglês também. Exato, isso existe também. Pode ser que, tipo, a língua deles não seja ou, por exemplo, sueco não seja uma barreira para você chegar lá, entendeu? Não, eu acho que isso não. Pois é, mas são exceções, porque, por exemplo, a Alemanha também é um país super top, por assim dizer, e eu já vi várias vezes o pessoal tentando trabalhar como arquiteto em Alemanha, na Alemanha, a não ser que seja em Berlim, o povo fala, olha, para trabalhar em escola de arquitetura tem que falar alemão. Mas isso, por falar em Alemanha, a história que eu queria contar, eu tenho um colega aqui meu, que morava aqui em Milão, e ele é brasileiro também, e aí ele trabalhava aqui em Milão, ele trabalhava num hostel, na recepção de um hostel, e aí ele queria se mudar para Berlim, porque, enfim, ele queria trabalhar com música em outras áreas, e aí eu acho que quando ele tentou ir para Berlim, que ele já tinha experiência de hotel, ele tentou trabalhar em hostel, mas eu acho que ele não conseguiu por conta que ele falava justamente o idioma nativo. E trabalhar em hostel é difícil, né? Sem falar o idioma nativo. E aí, hoje ele tá trabalhando num restaurante. E acho que ele monta os pratos. E foi um trabalho que ele conseguiu sem precisar se comunicar tanto. Mas é um trabalho assim de background, por assim dizer. Não é... pra a gente ter noção das limitações, não é um trabalho, ele não é mais a pessoa, sei lá, que provavelmente que atende o público, é um trabalho completamente diferente que ele consegue fazer por conta das limitações do idioma. Não é que você não consegue trabalhar, mas é porque você fica mais limitado. E tirando isso, outros casos, que são casos extremos, a gente sempre escuta falar de gente que vai para os cantos. E aí, às vezes, arruma algum patrão que explore a pessoa e você fica lá naquela relação de trabalho, de exploração e tal. E aí já são casos extremos em que a pessoa fica presa porque não fala o idioma e está sendo submetida a alguém numa relação abusiva de trabalho. Aí já é um caso bem extremo. Mas que também vem disso, né? Da questão do idioma e das limitações que você vive de não falar. E eu acho que é importante também sempre tentar praticar a língua quando você vier, principalmente para quem vai para lugares que tenham muito brasileiro, não ficar andando só com brasileiro e falando só com brasileiro. E porque tem muita gente que faz isso, né, que vai fazer intercâmbio e aí passa 3 meses fora e acaba que não aprende nada de inglês porque só conviveu com brasileiro, morou com brasileiro, só saiu com brasileiro e falou mais português do que falaria no Brasil. Foi o meu caso no Ciências Sem Fronteiras. Nós fomos no meu edital 35 brasileiros para minha cidade. Então, no meu flat eram 5. E sempre que a gente ia fazer alguma coisa extracurricular, era com os outros brasileiros. Tanto que eu passei 1 ano e meio e eu fiz uma amiga britânica. O restante era, o meu ciclo era totalmente brasileiro. Então, era português o tempo inteiro. As aulas eu só tinha aula 2 ou 3 vezes na semana. Então os outros dias era, bem dizer, fim de semana de aula e trocado, né? Meu fim de semana tinha 5 dias. E eu não usava inglês em canto nenhum. Eu morei 1 ano e meio na Inglaterra e eu voltei
e eu fiz de novo o IELTS e minha nota foi a mesma. Interessante. Mas isso é interessante, porque, por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, eu fiz o TOEFL e tirei 90 de 120, 120 é o máximo. E aí, a minha evolução no inglês foi visível. Que já é uma Foi nota boa. visível e é uma nota boa, mas aí quando eu refiz o TOEFL, depois de ter morado no exterior, de ter feito tudo, estudado, me preparado, eu tirei 99 da segunda vez que eu fiz. Tipo, eu assim, não tem nem comparação da primeira vez que eu fiz o TOEFL e da outra vez que eu fiz, como pessoa que fala inglês, assim, mas é uma prova que não mede de fato sua fluência no idioma. É uma prova que tem uma estrutura tosca que você tem que estudar pra ela. Você, Então, você tem que saber como fazer a prova. Depois a gente pode fazer um podcast falando sobre TOEFL. e o TOEFL é um exame certificado de inglês. O IELTS e o TOEFL são exames certificados de inglês que muitas instituições pedem quando você quer estudar fora. Então tem que ter uma nota mínima. O TOEFL tem no mundo inteiro. O IELTS também, que é para poder padronizar o nível de inglês de todo mundo que quer estudar fora. Pra quem não sabe o que é TOEFL. Eu acho que eu comecei com 72 quando eu fui pra Chicago. E a última vez que eu fiz foi agora, né? 303. Foi Tirou mais de 100, já pode ir pra Harvard. Já posso ir pra Chique. Arrasou. Riquíssima, só falta o dinheiro. Mas riquíssima de conhecimento. Conhecimento. Uma coisa, lembrando do que a Aline falou, que ela passou muito tempo para aprender o inglês, para praticar, porque ela tinha vergonha, é uma coisa que tem que ser, tipo, sem vergonha mesmo. Tipo assim, você tem que entender que, né? Nesse sentido, para crianças. Você tem que entender que essa não é a sua língua mãe. Você não nasceu, você não cresceu falando essa língua. A gente está falando muito aqui de inglês porque, enfim, todo mundo foi primeiramente para um país de língua inglesa, mas isso pode ser qualquer língua, pode ser húngaro, pode ser italiano, pode ser espanhol, pode ser francês. É porque o inglês, se a pessoa não sabe nenhum outro idioma, a não ser que ela tenha um plano muito específico de vou morar na Itália, vou morar na França, o jeito é a pessoa investir tempo em aprender inglês. Assim, a não ser o porque inglês serve é pra básico, tudo. mas tipo assim, tem gente que não quer aprender inglês. Eu quero ter eu quero morar fora, mas na América do Sul. Então investe no espanhol, sabe? Tipo assim, Exato. invista em uma língua e não tenha vergonha de falar, porque aquilo não é sua língua mãe. Então você realmente está aprendendo. Você não tem que ter uma expectativa de ser perfeito como um nativo, porque você não vai ter, é um aprendizado. Então, tipo assim, fala errado mesmo. E vai falando e vai aprendendo. Eu acho que tipo, a experiência do falar e errando e aprendendo com os erros vou falar melhor porque errar é chato. Mas, tipo assim, é que você consegue ter, realmente. E você vai se deparar com muita gente rude e assim, tem que estar preparado e ligar o mesmo, né? Assim, tipo, é o jeito. Nas experiências que eu tive de falar inglês, assim, no começo, com nativos, as pessoas foram bem, como é que se fala? Receptivas, no caso. Eu não tive muito julgamento. Até quando eu tava falando, eu sempre falava, né? Sorry for my English. E isso é uma coisa que brasileiro faz muito. Demais. Já é conhecido por isso, de pedir desculpa pelo inglês. E eles não gostam muito, não. Porque, não, eles, assim, não generalizando, a maioria entendia que não era minha língua, que eu tava aprendendo ainda. Mas tinha uns que era tão educado e chega a ser mentiroso, eles falam, your English is great, seu inglês é ótimo. Eu falei, não é não. Mesmo no começo eu ficava pensando, não é não, viu? Eles tentam te botar pra cima, sabe? Pra você continuar falando. Mas E eu acho que eles também não esperam que você fale inglês bem. Então, se você tem um nível intermediário, eles ficam, caramba, eu não sabia que você falava bem. Tem uns que dá pra perceber que eles estão querendo só serem legais. Mas tem uns que eles realmente, você percebe que eles, caramba, você fala inglês bem. E você é fica... ótimo ofício, né, Cíntia? É ótimo, gente. Dá uma massagem Nossa. no Eu acho que é comparação também, eu vejo muito isso. Quando eu tento alguma palavra em húngaro por aqui, com os húngaros, e eles ficam, nossa, você fala muito bem. Mas, tipo, não necessariamente que eu tô falando com a pronúncia perfeita. Tipo, é compreensível e eles se colocando no meu lugar, que não sabem nada em português, eles ficam abismados de tipo, nossa, você tá...
E é engraçado também, tipo assim, na Europa as pessoas, em geral, aprendem mais línguas, porque, enfim, você tá nessa livre circulação de pessoas, comércio e coisa e tal, então é fácil. Aí eu moro na França, eu vou trabalhar na Alemanha, você consegue ter essa noção. Mas pelo menos aqui nos Estados Unidos, a galera não aprende outra E tem língua. várias línguas oficiais, né? Tipo, a Também Suíça desses tem 3 países. línguas oficiais. Então Exato. você acaba o ensino médio, já é poliglota. Mas, tipo assim, aqui nos Estados Unidos o pessoal não sabe, geralmente. Tipo assim, quem sabe mais de uma língua é quem é estrangeiro, quem tem raiz de outro país. Mas os americanos em si, eu não sei se é, tipo, porque eles não veem a necessidade, já que no geral todo mundo fala inglês. Eles É não preguiça. Mas precisam. eles não. Eles não precisam. Então, quando você fala assim, nem 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 querem. querem, né? Nem E querem. nem querem. Então, tipo assim, você chegar, saber sua língua materna e saber outra língua já é muito avanço, tipo, pra essa população toda, no geral. E uma coisa que eu ia falar é que, tipo, eu, no meu caso, eu tô motivada a ficar fluente em italiano pelo ódio. Porque aqui eu escuto muito desaforo que eu não Pelo sei quê? responder. Ódio. Eu Motivada acho que pelo a pessoa ódio. Motivada Ódio. pelo ódio, Renato. O ódio é uma coisa que faz você mover montanhas, porque o que eu escuto de desaforo aqui que eu não sou capaz de responder na mesma hora, tipo, ontem mesmo eu recebi porque eu fiz a devolução num produto que eu comprei na Amazon e aí o correio vem buscar na sua casa, é uma opção. Sendo que o correio pode vir buscar na sua casa, sei lá, de 7 da manhã até 9 da noite. E aí o porteiro trabalha em horas limitadas, então eu não posso simplesmente deixar o pacote no porteiro, porque se o entregador vier buscar e o porteiro tiver ido embora, eu vou fazer o quê? Tá trancado. E aí eu penso, porque eu raciocino, aí ontem o entregador chegou aqui, aí o porteiro interfonou, eu desci 2 lances de escada pra entregar, 2 não, sei lá, eu moro no 2º pavimento. Aí o entregador chegou todo grosso, disse, da próxima vez deixa na portaria. Aí, se fosse em português, eu teria, deixa na portaria o que? Depois você chega aqui, seu pedaço, daí vem pegar meu pacote, e eu não tá trancada, você vai ter que voltar no dia seguinte. No italiano, primeiro que da primeira vez que ele falou, eu nem entendi o que era, eu falei o quê? Aí ele repetiu e já foi andando. Eu digo, esse desgraçado tá me desaforando e eu não sou capaz de responder. Porque eu ainda não sou fluente nesse idioma, mas quando eu for fluente nesse idioma, eu vou responder todos os desaforos que falarem comigo na rua. Entendeu? E eu acho que é uma ótima motivação. Pelo menos no meu caso. Tem uma mulher que eu conheço aqui, brasileira também, que ela tem a mesma motivação sua, movida ódio. pelo ódio. Que a gente, quando eu tava trabalhando, agora cancelaram as gravações tudo, mas quando eu tô no meu 2º emprego, de atriz internacional, aí, pra quem não sabe, eu faço aparições de figuração em movies, em filmes e séries, em breve na Netflix. E aí, quando a gente vai, tipo, 90% dos figurantes são húngaros. E aí eles ficam conversando em húngaro, né? Parará, 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 parará. E muitas das vezes eles estão falando da gente por algum motivo. Como é que você sabe E aí que eles estão falando de você? Porque esta mulher, movida pelo ódio, que já mora aqui há 7 anos, aprendeu o danado húngaro. E aí ela fica aqui conversando com a gente em português. Quando alguém fala alguma coisa relacionada com a gente, ela se levanta, roda a baiana e começa xerecoteco, 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 falando em húngaro. E aí eles ficam tudo caladinho. Aí eu fiquei impressionada. Fui perguntar a ela como é que você aprendeu, não sei o que ela fez, justamente porque o povo falava as coisas e eu queria dar resposta e não podia. Pois agora eu posso. Aí, pronto. Rainha, né? Exatamente. Mas o que o povo fala de vocês na figuração? Tô curiosa. Mas é porque eu não sei por qual motivo. Pra gente que é de fora, a gente recebe mais do que os húngaros. É porque vocês são diferentes, né? Eu não diversidade. sei por qual motivo. Talvez seja tipo assim, você tem cara de latina, é o que a gente precisa, o resto vai ser só pra encher a cena. Mas não, por exemplo, tem uma empresa que eu também sou inscrita, que eu sou inscrita em todos os bicos existentes, que é para bicos para alunos.
Então, pode alunos internacionais se inscrever, como pode alunos húngaros se inscrever. Esses bicos podem ser, precisa de uma recepcionista no hotel num dia, precisa de alguém para lavar a louça não sei aonde, ou precisa de alguém no supermercado, que é o que aparece para os alunos de inglês. Porque para recepção a gente não pode, né? Não falar húngaro. Mas em todos esses trabalhos, os alunos internacionais recebem mais do que os alunos húngaros. Será que paga menos, hein? Aí eles querem botar internacional, porque esse povo faz essas coisas também, Eu né? não sei se é porque... Talvez seja subsídio do governo, alguma coisa assim. Eu não sei. Eu sei que, enfim, a gente recebe mais. Então, quando eles descobriram isso, foi um bafafá e começaram, alguns começaram a tratar meio que a gente mal. Ou quando vem o lanche, que a Como gente... se a culpa Aí, fosse por de exemplo, vocês, né? como Eles vem já o- têm quando todos vem o os lanche. privilégios, eles querem ter os outros privilégios, entendeu? Eles já estão no país dele, com a língua deles, ganhando a moeda deles a vida inteira. Vocês que vêm de fora e ganham outra moeda, vocês não podem ganhar em euro. Vocês têm que tomar no... Eles têm que ficar com todos os Enfim. privilégios. Por exemplo, às vezes a gente vai gravar. Aí no dia que a gente vai gravar o dia inteiro, a gente recebe almoço, recebe lanche. Aí o brasileiro é esperto. Porque às vezes eles dão o café da manhã 7 da manhã. E o almoço vem ser dado 4 da tarde. Isso a gente já tá zaroio. Aí o que a gente faz? Eles dão o café da manhã, a gente come o café da manhã, pega um segundo café da manhã, põe na mochila, pra poder dar aquele lanche ali no meio termo. Isso é o Pra quando vir. brasileiro. Aí quando eles. Aí já teve confusão por causa disso, porque eles foram falar que a gente tava pegando comida. Mas, tipo, na hora do café da manhã, se eu quiser comer 2 pães, eu como 2 pães. Só que eu tô escolhendo comer um e Exato. guardar o outro, não é mesmo? Exatamente. Não pode fazer Enfim. nada, né? Eu sei que essa mulher é uma heroína no meio de nós, que toda vez que tem alguma coisa pra resolver ou pra esculhambar, a gente pede pra ela vai lá e mete o pau em todo mundo. Eu não entendo nada do que ela fala, mas pelos gestos e pela coisa, eu acredito que ela mesmo tá botando pra torar. Então, movido Enfim. pela base do ódio ou não, Movido pela base Aprenda. do ódio, não, você pode aprender outra invista. língua, só encontre Invista qual é o numa seu outra foco. língua. Exato, É importante você para pode e aprender, deve. é importante para networking, é importante para saber revidar o que as pessoas falam. Então, é importante, seja ela em inglês ou outra, vai fundo. Gente, olha, eu tô aprendendo alemão no Duolingo. Tô achando maravilhoso. Nunca tinha tô fazendo propaganda aqui, não tô ganhando nenhum merchan. Mas tô achando ótimo. Tem uma mulher aqui no trabalho que ela é alemã. Eu já falei com ela aí, vamos ter umas sessões de alemão. Ela falou, adorei, vamos ter. Então pronto, tipo, vai fazendo networking, conhece uma pessoa que fala melhor com você. Ei, você me ajuda? Vamos praticar, vamos não sei o quê. E vai sem vergonha É. mesmo de falar. Cara, porque das coisas que ainda podem ser feitas, né, do seu país, do Brasil, se você ainda não saiu, mas que você já quer começar a investir seu tempo pra realizar isso, de sair, eu acho que é uma das coisas mais importantes que você pode fazer do seu país sem gastar em outra moeda, entendeu? Do que emigrar e tentar aprender o idioma lá, ou tentar aprender na marra e depois também ficar limitado, gastando, sei lá, em euro, em dólar, que seja. Assim, mas é uma opinião pessoal. Eu acho que é mais importante investir no idioma antes de... Se eu soubesse que eu vinha pra Itália, porque eu tava na dúvida entre os países, eu teria começado a estudar italiano tão antes, teria feito tanta diferença pra mim. Então eu acho que sem sair de casa você consegue já dar os primeiros passos pra sair, pra morar fora. E eu diria pra começar por aí. Mas é minha opinião pessoal. Concordo. É isso, moçada. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Não se esqueçam de nos seguir, curtir, compartilhar nas redes sociais, levando ninguém a lugar nenhum. E se tiverem qualquer dúvida, sugestão, conta pra gente o que é que vocês acharam, manda aquele direct bacana que a gente gosta de ter esse feedback de vocês. E é isso, até a próxima!